Questão: as características das agências reguladoras incluem: a. Relações de trabalho regulamentadas pela CLT. b. Personalidade jurídica de direito privado. c. Discricionariedade técnica no exercício do poder normativo. d. Livre exoneração de seus dirigentes. Comentário: as agências reguladoras são autarquias sob regime especial, o que lhes concede maior autonomia técnica e financeira. Elas possuem personalidade jurídica de direito público e seus servidores seguem o regime estatutário. Os dirigentes das agências têm mandatos fixos, o que lhes confere estabilidade e impede exonerações arbitrárias. Gabarito: alternativa C. Questão: ao transferir, por contrato, a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do instituto da a. Desconcentração. b. Outorga. c. Descentralização. d. Concentração. Comentário: neste caso, trata-se de descentralização por colaboração, onde a União transfere a execução de atividades por contrato, como ocorre nas concessões de serviços públicos. A desconcentração refere-se à distribuição interna de competências dentro da mesma entidade, enquanto a outorga é uma descentralização feita por lei. Gabarito: alternativa C. Questão: a União, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, pretende criar uma autarquia para a execução de determinadas atividades administrativas típicas. Nessa situação hipotética, a autarquia deverá ser criada por: a. Lei complementar. b. Portaria ministerial. c. Decreto presidencial. d. Lei ordinária específica. Comentário: a criação de autarquias exige uma lei específica, conforme determinado pelo artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal. Essa lei específica é, na verdade, uma lei ordinária, e não uma lei complementar, portaria ou decreto. A lei ordinária é utilizada para formalizar a criação de entidades administrativas como as autarquias. Gabarito: alternativa D. Questão: determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Nessa situação, serão necessárias: a. Duas leis específicas, uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. b. Uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da instituição da empresa pública. c. Uma lei específica para a criação da empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia. d. Autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade de a criação de nenhuma das entidades ser feita por lei. E duas leis específicas, uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia. Comentário: de acordo com o artigo 37, inciso 19 da Constituição, a criação de autarquias exige uma lei específica, enquanto a autorização para criar empresas públicas pode ser concedida em outra lei. Dessa forma, a alternativa que melhor descreve essa necessidade é a letra B, que reconhece a distinção entre as duas entidades e as respectivas exigências legais. Gabarito: alternativa B. Questão: o INSS integra a administração direta do governo federal, uma vez que esse instituto é uma autarquia federal vinculada ao MPS. Comentário: o INSS é uma autarquia federal e, portanto, faz parte da administração pública indireta, e não da direta. Além disso, o Ministério da Previdência Social, MPS, foi extinto e o INSS está vinculado a outro ministério. Gabarito: errado. Questão: uma autarquia federal, desejando comprar um bem imóvel, não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, com valor de contratação estimado em R$50 mil, efetuou licitação na modalidade concorrência. É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade dos seus bens. Comentário: segundo o artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal, autarquias são criadas por lei específica. Como pessoas jurídicas de direito público, suas propriedades são classificadas como bens públicos, que possuem características como impenhorabilidade,
inalienabilidade e imprescritibilidade. Gabarito: correto. Questão: a criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar. Comentário: autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, são criadas por meio de lei ordinária específica, conforme o artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal. A edição de uma lei complementar é necessária apenas para estabelecer as áreas de atuação de fundações públicas, não para criar autarquias. Gabarito: errado. Questão: quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. Comentário: a criação de uma nova secretaria vinculada a um ministério caracteriza desconcentração, pois ocorre dentro da mesma estrutura organizacional da União. A descentralização envolveria a criação de uma entidade distinta, com personalidade jurídica própria, o que não ocorre nesse caso. Gabarito: errado. Questão: a permissão de serviço público é sempre formalizada por meio de contrato de adesão, sendo uma característica exclusiva dessa modalidade de delegação. Comentário: a permissão de serviço público, de fato, deve ser formalizada por contrato de adesão, mas é importante lembrar que todos os contratos administrativos possuem características semelhantes a um contrato de adesão, pois as normas já estão pré-estabelecidas. Gabarito: certo. Questão: na permissão de serviço público, a delegação ocorre com prazo determinado e a revogabilidade unilateral é vedada, garantido ao prestador o direito à indenização em caso de revogação. Comentário: a permissão é de caráter precário, ou seja, revogável a qualquer tempo pela administração, sem direito à indenização. A revogabilidade unilateral e a ausência de prazo determinado são características dessa modalidade. Gabarito: errado. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!